acabaram ampliando os conhecimentos sobre um dos grandes eventos da ciência moderna. O médico francês Henri Becquerel foi responsável pelo primeiro avanço significativo. Em 1896, ele conduziu uma série de experimentos para verificar se vários minerais emitiam radiação. Um dos minerais que ele veio a testar era o urânio. A técnica de Becquerel consistia em colocar diferentes objetos sobre uma chapa fotográfica envolvida com um papel preto protetor. Ele espalhou o urânio em outro pedaço de papel preto e então confinou o objeto entre o urânio e a chapa fotográfica. Mais tarde, Becquerel revelou a chapa e um fantasmagórico contorno fotográfico do objeto apareceu. A partir desses experimentos, Becquerel conseguiu provar de forma conclusiva a descoberta de uma fonte dos misteriosos raios radioativos que todos procuravam. Essa fonte era o urânio. Depois de Becquerel, a pesquisa sobre a radioatividade foi levada adiante por Marie Curie. Curie e seu marido Pierre assumiram a tarefa de isolar quaisquer elementos responsáveis pela radioatividade do minério de urânio. Durante 2 anos, os Curie ferveram, filtraram e processaram várias toneladas de minério de urânio. Finalmente, eles conseguiram isolar 2 novos elementos contidos no minério, que eles chamaram de rádio e polônio. Marie Curie concluiu que o rádio era 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. E o que é mais importante, ela determinou que a misteriosa forma de energia que permitia que a radioatividade penetrasse em outros materiais não era resultado de um processo químico, mas parecia ser atômico por natureza. Infelizmente, suas descobertas custaram um alto preço. Naquela época ainda não se conhecia bem os perigos da exposição à radioatividade. E em 1934, Marie Curie morreu de leucemia, provavelmente devido à intoxicação causada pela radiação. Até mesmo as anotações em que ela registrava suas observações ainda são consideradas radioativas demais para serem manipuladas. Foi a natureza atômica da radioatividade que atraiu o interesse do físico Ernest Rutherford, de quem já falamos na descoberta do elétron. Rutherford descobriu que o material radioativo passava por um processo natural de decadência. Ao se mover durante o processo, a radioatividade espontaneamente emitia partículas instáveis e altamente carregadas de energia, com o poder de penetrar a matéria. Rutherford a chamou de partículas alfa e beta e de raios gama. Desde essas descobertas, aprendemos muito sobre a radioatividade, seus perigos e seus benefícios. A radioatividade nos deu os diagnósticos por imagem, um tratamento para os tumores, um método de calcular a idade da Terra e uma fonte de energia para que as espaçonaves explorassem o sistema solar. Até mesmo alguns detectores de fumaça contêm uma pequena quantidade de material radioativo chamado americio, que ajuda a criar uma corrente elétrica estável. Quando as partículas de fumaça rompem essa corrente, o alarme dispara. Séculos atrás, os alquimistas tinham grandes ambições. Eles procuravam a riqueza infinita e a imortalidade por meio de transformações milagrosas da matéria. Acabaram inventando instrumentos úteis e objetos de vidro, mas não muito mais do que isso. Os químicos, por sua vez, foram mais humildes e acabaram mudando a aparência do mundo material, assim como nossa próxima grande descoberta. Plásticos. Na década de 1860, John Hyatt, um tipógrafo e químico amador de Albany, em Nova York, fez história ao descobrir uma forma de explorar as longas e intrincadas moléculas de celulose encontradas naturalmente nas plantas, criando o primeiro plástico. 50 anos mais tarde, o químico belga Leo Baekeland deu o próximo passo no processo de descoberta. Bem, um dos grandes pioneiros foi Leo Baekeland. Ele fez um polímero chamado baquelita. Podemos dizer que a sorte favorece mentes preparadas. Ele misturava coisas.
mas sabia bem como explorá-las. Ele viu as propriedades interessantes disso. A partir das duas substâncias químicas derivadas do carvão, Baekeland descobriu o primeiro plástico totalmente sintético. E o cenário do século XX mudaria para sempre. O que é exatamente o plástico? Plásticos são polímeros. E o que são polímeros? Polímeros são longas cadeias de moléculas, não moléculas individuais que então se agrupam num sólido ou algo assim. São moléculas que se prolongam bastante. Cadeias de átomos de carbono, às vezes com outros elementos nelas. E quais são as vantagens? Bem, ele é moldável. Você pode entorná-lo em forma líquida, dentro de algum molde. Resistência... Bem, foi ótimo. Nada mal. É possível fazer coletes à prova de balas com plástico. E certamente sabemos que, em termos de fibras, ele pode imitar e até superar as propriedades das fibras naturais. Nenhum pescador do mundo voltaria a usar redes feitas de algodão, pode apostar. Hoje, estas redes são feitas de nylon. O plástico é incrível. Nós temos materiais plásticos que podem ser muito resistentes, muito flexíveis também. Podem ser até fibras. Eles substituíram materiais de construção em vários estágios. O que é interessante é que eles também são naturais. Eles chegam até nós por meio das proteínas e dos ácidos nucleicos. E também, como produto da evolução cultural, nós o criamos. Eu quero dizer, o poliacetileno não existia na Terra antes. Nós o fizemos com propriedades minuciosamente determinadas. É uma extensão da química para coisas que não constituem apenas uma molécula, mas são uma cadeia, uma estrutura tridimensional. Eu acho que é uma forma de nós tentarmos exercer controle sobre o ambiente. Então você diria que a descoberta do plástico é uma grande descoberta? Veja bem, a ciência produz polímeros, produz nylon, produz viscose, que tinha um ponto de partida natural, mas foi transformado em um polímero. Nós produzimos plexiglass, ou polietileno. E estes são os materiais estruturais da nossa civilização. Eu acho que os polímeros são, neste sentido, um exemplo da criatividade humana dentro da química. Não há nada mais belo do que isso. Fullerenos. Um único grama deste pó preto custa $500, cerca de 30 vezes mais do que o ouro. O interessante é que se trata de um tipo especial de fuligem, feita de moléculas chamadas nanotubos de carbono. Cada nanotubo tem cerca de 1 bilionésimo de metro de diâmetro, mais fino que um filamento de DNA. Ele abriga um mundo de promessas e acende a imaginação de muita gente, incluindo os cientistas que ajudaram a descobri-los. Richard Smalley é professor de química da Universidade de Rice, em Houston, Texas. Em 1985, ele e seus colegas químicos Robert Curl e Harold Kroto estavam estudando as condições químicas no espaço. Usando sofisticados equipamentos espectroscópicos e a laser, eles procuravam evidências que poderiam ajudar a revelar a natureza química da matéria interestelar. Em vez disso, eles descobriram uma outra coisa. E por isso dividiram o Prêmio Nobel de Química de 1996. O que vocês descobriram exatamente? Bem, em 1985, durante um período de uma semana, descobrimos que havia um agrupamento especial de átomos de carbono que tinha exatamente 60 átomos. Ele era mágico e bem estável se comparado a qualquer outro agrupamento. E perguntamos por quê. Na verdade, 60 se revelaria um número muito especial. É o número máximo de objetos que se pode dispor ao redor da superfície de uma esfera, de forma que cada um seja idêntico ao outro com uma simples rotação. Eu pensei que poderia ser qualquer número, mas não, era 60. Smalley, Kroto e Curl chamaram as novas moléculas de bolas de Buck, em homenagem a Buckminster Fuller, o arquiteto que projetou a cúpula geodésica. O que eles haviam descoberto foi uma classe inteiramente nova de grandes moléculas de carbono, que foram chamadas de fullerenos.
Uma molécula não ocorre apenas quando alguns átomos são unidos por boas ligações a outra propriedade em uma molécula. E quando inserimos o último átomo, é como se ela travasse e pronto. É estável. E se oferecermos a ela outro átomo, ela diria: obrigada, mas estou feliz deste jeito. Isso era a AC60. Oferecemos a ela outros átomos de carbono. No aparelho que construímos, ela disse: não, vou ficar com estes 60. Então esta era uma molécula. Ao menos uma molécula na minha concepção que parecia explicar a razão pela qual apresentava a maior simetria de qualquer molécula já descoberta. Era algo grande, tinha cerca de 1 nanômetro de diâmetro, cerca de 10 angstroms, 1 nanômetro, 1 bilionésimo de metro. Em 1991, o significado dos fullerenos ganhou ainda mais peso quando Sumio Lijima, um cientista da NEC Corporation, descobriu outra categoria destas maravilhas parecidas com gaiolas. Mas estes fullerenos eram ligeiramente diferentes. Eles eram compostos por moléculas ocas de puro carbono, que pareciam formar tubos sem emendas, chamados nanotubos de carbono, ou, em homenagem à descoberta de Smalley, tubos de Buck. Havia as bolas de Buck, não é? Isso mesmo. E estes eram os tubos de Buck. Bem, estas coisas ficaram muito grandes agora. Um tubo do diâmetro desta bola tem este tamanho. E este é um fullereno, o mesmo tipo de estrutura. Aqui estão os pentágonos, aqui e ali os hexágonos. Temos 6 pentágonos aqui, 6 pentágonos aqui, 12 no total. E entre eles todos estes hexágonos. E esta coisa parecia uma cápsula de Buck. Mas você pode imaginar que esta coisa seja muito comprida, mas ela era milhões de vezes mais comprida que seu diâmetro atual. Este objeto possui propriedades incríveis. Como o quê? Bem, por exemplo, se em vez de segurar este objeto de plástico, que posso quebrar facilmente, fizer isso com um tubo de Buck nas mãos e tentar quebrá-lo, vai descobrir que é o objeto mais rígido do universo. Chega a ser mais duro que o aço? Mais duro que que o diamante? Mais que o diamante. Mas você é grandinho, pode puxar. Você verá que pode esticá-lo bastante antes que se rompa. E esperamos descobrir que ele seja 100 vezes mais forte que o aço em tensão. É a fibra mais forte que podemos produzir a partir de outra coisa, para sempre. Se daqui 1 milhão de anos você me perguntar qual é a fibra mais forte, será a mesma coisa. Alguma coisa precisa ser o mais forte entre todos os objetos possíveis. É isto. E é só carbono. E você pode usar carvão, ou esgoto, ou pneus de borracha, e transformá-los em tubos de Buck. Pense no que poderíamos fazer com isto. Poderíamos fazer novas fiações, poderíamos fazer cabos elétricos para conduzir eletricidade melhor que o cobre, com 1/6 do peso. Então, quando você pensou nisso, parecia bom demais para ser verdade? Parecia assim, sei lá, mágico? Parecia. Pois qual é a chance de se descobrir uma coisa como esta? Mas isto é um dos detalhes fascinantes sobre o estágio atual da nossa compreensão em física e também em química. Na verdade, podemos calcular o comportamento das coisas muito bem hoje em dia. O grande mistério das bolas de Buck e destes tubos não é que seria ótimo se pudéssemos produzi-los. Foi descobrir que nós podemos produzi-los. Os nanotubos de carbono são, em parte, responsáveis pela popularidade da nanotecnologia hoje. Alguns a descrevem como uma revolução industrial dos dias modernos. A nanotecnologia remete à construção de coisas partindo do zero, como este nanomotor. É a capacidade de montar os elementos fundamentais atômicos e moleculares da natureza para criar uma nova geração de produtos e aplicações que são mais fortes e mais precisos. Este será o novo domínio da química? Será a próxima esfera desta ciência? Fico feliz em ver que você usa a palavra química para isso, porque é o que realmente é. Não temos como pegar cada átomo com nossos dedos e colocá-lo aqui. Temos que ter átomos que se autoestruturem. E eles devem vir de uma fonte de átomos baratos para que sejam feitos eficientemente. Temos um nome para isso, chamamos de química. É claro que hoje chamamos nanotecnologia, mas é a mesma coisa quando procuramos fazer uma estrutura com uma forma exata e também bastante específica em centenas de trilhões de vezes por segundo. Baixo custo, sem impacto ambiental, fornecendo um objeto que nos permitirá fazer algo que tecnologicamente não podíamos fazer antes. Fazer objetos que, se formos bons mesmo, serão o nível mais avançado do refinamento. A forma como a natureza construiu as moléculas das células vivas agora estará em toda parte. Será um grande estímulo ao trabalho. Sim, e é uma coisa até romântica.
Passaram-se apenas 2 séculos desde o tempo em que os átomos eram uma mera hipótese, a iminência de podermos quebrar átomos e moléculas e construir uma nova tecnologia com fantásticas possibilidades. As grandes descobertas que acabamos de ver ajudaram a fazer isso acontecer, explorando sob a superfície das coisas, no interior do mundo da química e mudando o mundo.